Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional capítulo 21. Aina? Leonel de repente lembrou que antes de sentir aquele inválido de 7 graus, ele também havia captado a leve flutuação de alguém ou alguma outra coisa. Mas ele o perdeu de vista quase imediatamente. Poderia ter sido Aina? Mas se fosse, ele deveria se sentir amargo pelo fato de ela não ter levantado a mão para ajudá-lo agora? Esses pensamentos não duraram muito porque, embora Aina tentasse escondê-los, seus sentidos eram muito aguçados. Ele viu que não só ela não estava em sua melhor forma atualmente, mas havia pequenas manchas de sujeira, sangue e sujeira em áreas difíceis de encontrar. Não havia como Aina ter rolado para fora da cama assim. Aina se virou e olhou para Leonel. Por que você saiu sem dizer uma palavra? Eu já disse que não é seguro trabalhar sozinho. Ao ouvir essas palavras, Leonel instintivamente franziu a testa. Tem certeza que foi você quem disse isso? Ou foi seu servo Yuri? Leonel ficou chocado com a própria rispidez em sua voz. Mas a mistura de ressentimento e cansaço o deixou incapaz de controlar muito bem suas emoções. Realmente foi Yuri quem disse que sua senhorita Aina queria trabalhar juntos. Essas palavras nunca saíram da própria boca de Aina. Por que ele deveria se importar com algo que ela nem se deu ao trabalho de dizer pessoalmente? Ele estava mais surpreso por ela não ter enviado sua pequena criada aqui. Ambos. Aina respondeu com um olhar. Você é nosso líder. Você não pode sair imprudentemente sozinho. Mesmo se você fizesse isso para nos proteger, você não acha que sua própria segurança também é importante? Se você cair, você acha que eles seriam capazes de sobreviver por muito tempo? Essas foram as palavras que Leonel mais ouviu Aina falar. No entanto, mesmo que ele estivesse atordoado, ele tinha muito mais raiva reprimida que a suprimia completamente. Quando ele queria responder, uma risadinha veio de alguns metros de distância. Tudo bem se vocês dois quiserem ter uma briga de amantes, mas façam isso depois que atenderem às minhas exigências. Esse machado nas suas costas parece muito bom, garota. Você pode entregá-lo também. A cabeça de Aina voltou-se para os 3 homens. Cala a boca enquanto estou falando ou vocês vão se ver divididos ao meio antes que possam se arrepender. O olhar de Leonel tremeu com essas palavras. Ele nem teve tempo de registrar o choque que deveria ter sentido ao vê-lo saindo da boca de Aina. Essa era a mesma garota tímida que fugia toda vez que ele confessava? A mesma garota quieta que falava tão poucas palavras antes? Como você pode continuar tratando vidas humanas tão casualmente? A cabeça de Aina voltou-se para Leonel. Você não pode dizer que eles querem te matar? Você realmente acredita que eles vão simplesmente recuar depois de tudo isso? Eles viram você matar um grau inválido por conta própria. Você acha que eles querem esse tipo de inimigo fugir deles? Por que você é tão ingênuo? Os olhos de Leonel esbugalharam-se, avermelhados numa torrente de raiva incontrolável. Você viu aquilo? Um dos sócios do protagonista apontou. Essa deve ser uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Ela é provavelmente uma daquelas garotas nobres de uma grande família. Eu realmente quero provar uma. Parecia que desde que Aina imediatamente enfrentou Leonel quando ela caiu ao seu lado, e o fato de seu enorme machado cobrir sua visão traseira, não foi até que ela se virou para xingá-los que eles tiveram uma visão verdadeira dela. Ela realmente parece bem. Mas você foi o primeiro a decidir da última vez. É a minha vez. De jeito nenhum. Ela cheira como uma virgem, eu posso sentir o cheiro daqui. Ela é de qualidade muito superior à anterior. O líder interrompeu, lambendo os lábios. Vamos usar o método usual para decidir. Ótimo. Pedra, papel, tesoura é isso. Preparar ponto. O céu noturno caiu em uma escuridão maior. Por um momento parecia que até a lua acima estava eclipsada, a intenção sangrenta e assassina sufocando até sua beleza. Os 3 homens se viraram para Leonel, com expressões aterrorizadas em seus rostos. Eu te desafio a dizer mais uma palavra sobre ela. Os olhos de Leonel, já alimentados por suas outras emoções ardentes, estavam quase completamente vermelhos como sangue. Suas partes brancas estavam repletas de vasos sanguíneos serpenteantes, e suas íris, antes uma suave avelã, escureceram completamente. Eles simplesmente não mereciam viver. Os músculos de Leonel se contraíram com tanta força que seu ombro deslocado voltou ao lugar. Ignorando a dor latejante, ele estendeu a mão para as costas e tirou 3 dardos. O que aconteceu a seguir só pode ser considerado um borrão. 3 lanças voadoras de prata. 3 gritos de socorro. 3 buracos sangrentos. 3 cadáveres mortos. Mesmo depois do feito, Leonel ainda estava lívido. Aina lançou um olhar para ele, suas emoções mais uma vez ilegíveis. Ela avançou e pegou os tesouros que eles guardaram em seus corpos e voltou enquanto Leonel ainda estava em uma raiva cega. Aff! Um pequeno punho acertou o peito de Leonel, fazendo-o tropeçar para trás e cair no chão de cansaço. Se não fosse por sua armadura flexível, suas costelas provavelmente teriam quebrado. Leonel ergueu os olhos para encontrar Aina. Ele obviamente sabia que ela era responsável, mas estava cansado demais para fazer muito a respeito. Ele simplesmente encontrou seu olhar, bufando e bufando. Estes são apenas de grau D, mas ainda são melhores do que usar sua bicicleta como uma arma como essa. Uma pilha de tesouros caiu de seus braços pequenos. Havia 3 armas, um escudo e 3 armaduras para várias partes do corpo. Das armaduras, uma era para as canelas, outra era um capacete e a última era um protetor de peito.
Quanto às armas, havia uma lança, uma espada e por último uma lança. Leonel não respondeu, dando a primeira boa olhada em Aina em quase um ano. Mesmo quando ele voltou do Templo Maia, ele não teve chance antes que o braço dela de repente atravessasse o peito de Conrad. Olhando para ela agora, ele ainda não conseguia fundir sua imagem com o demônio dela que estava crescendo em sua mente. Suas feições eram muito delicadas, muito bonitas, para ela ser a mesma mulher que praticamente arrancava o coração de um homem com suas próprias mãos. Seu corpo estava vestido com uma roupa militar preta profunda. Havia muitos bolsos e cintos que cercavam sua figura, ainda fazendo um trabalho tão ruim em esconder suas curvas quanto seus vestidos. Seus longos cabelos negros esvoaçavam frouxamente ao vento, desaparecendo em suas dobras de vez em quando. De alguma forma, seus olhos cor de âmbar pareciam mais próximos do ouro do que antes. Se era imaginação dele ou realidade objetiva, Leonel não tinha certeza. Leonel sorriu amargamente, percebendo por que havia evitado observá-la de perto nos últimos dias. Seu coração ainda batia descontroladamente. Deixe o resto das coisas para os outros. Vou levar a lança e o escudo. Além disso, obrigado. Eu não considerei o suficiente que se houvesse inválidos de nível atraídos pela abertura da zona, definitivamente haveria outros inválidos também. A expressão de Aina suavizou com essas palavras, mas ela não disse nada em resposta. Vamos voltar. Leonel levantou-se lentamente do chão. Não podemos. Aina disse de repente. Como você disse, a zona está atraindo inválidos. Até que seja fechada, sair desta área será difícil. Inválidos têm sentidos muito mais aguçados do que nós em troca de sua inteligência mais fraca. Eles podem sentir uma zona a dezenas de quilômetros de distância e irá convergir lentamente. Leonel franziu a testa. Ele definitivamente não estava em estado de entrar em uma zona agora. Aqui. Aina entregou a ele algo que parecia uma pílula. Ela o tirou de um dos muitos bolsos que tinha. Leonel ergueu uma sobrancelha. Ele não foi capaz de sentir algo com uma energia tão densa, apesar de Aina estar bem na frente dele. Parecia que seus bolsos não eram normais. Não havia ceticismo nos pensamentos de Leonel. Ele pegou o comprimido dela, com cuidado para não tocar na palma da mão macia e engoliu. Um fogo desceu por sua garganta, percorrendo seu corpo como se fosse uma pista de corrida. A ferida em seu ombro esquerdo se fechou rapidamente e até mesmo a dor em seu ombro direito desapareceu. Finalmente, seu cansaço foi embora, como se ele tivesse acabado de tirar uma boa soneca. Leonel Morales? Força, 0,80. Velocidade, 0,75, mais 0,1. Agilidade, 0,85, mais 0,1. Coordenação, 0,99. Resistência, 0,86, mais 0,05. Reações, 0,99. Espírito, 0,10. Um lampejo de energia percorreu o corpo de Leonel. Uma barreira que o bloqueava desmoronou e ele sentiu seu espírito disparar para cima. Espírito, 0,11. Foi uma pequena mudança, mas Leonel sentiu que fez uma grande diferença. Que tipo de pílula era aquela? Quase todas as suas estatísticas aumentaram em 0,05. Leonel não era bobo. Ele sabia que essa pílula era mais valiosa do que Aina deixava transparecer. Mesmo colocando sua vida em risco contra o metal inválido não era tão bom. Cuide-se de agora em diante, disse Aina. Esta pílula só funciona uma vez. Obrigado. Leonel disse distraído. Podemos ir agora. Yuri encontrará este lugar depois que partirmos. Não devemos esperar por eles então? Não é longe, já estamos a menos de 50 metros deles. Depois de dizer isso, Leonel resmungou baixinho. Eu já cometi o erro de entrar em uma zona sem números suficientes antes. Os sentidos de Aina eram mais aguçados do que ele imaginava. Suas sobrancelhas se ergueram em choque com essas palavras sem o conhecimento dele. Não, a zona é uma zona de grau S com um limite de 2 pessoas. Eu tenho um dispositivo de detecção que tem 95% de precisão nas zonas abaixo do grau SS. Tudo bem então. Leonel não questionou. Aina e ele eram sem dúvida os 2 mais poderosos de seu grupo. Só fazia sentido para eles entrarem. Não demorou muito para os 2 cruzarem os 500 metros de distância até a zona, sem terem trocado uma única palavra um com o outro. A densidade de inválidos vinha crescendo, mas com os sentidos de Leonel, se quisessem evitá-los, não havia problema. O alvo dos inválidos nunca foi a própria zona, mas sim os humanos que ela atrairia. E com sua falta de inteligência, eles não sabiam esperar diretamente do lado de fora do portal azul rodopiante. Ao contrário do portal que os arrastou tantos meses antes, este portal não tinha um efeito de sucção. Sentou-se pairando no ar silenciosamente sem perturbar a área. Se antes não tinha certeza, Leonel tinha agora que havia algo fundamentalmente diferente na primeira zona para a qual foram enviados. Talvez se ele entrasse desta vez, os sutis aumentos em suas estatísticas continuariam em vez de pausar como da última vez. Depois de tomar o comprimido de Aina, Leonel percebeu uma coisa. Aquela sensação de queimação. Era exatamente como o vômito verde que seu pai o fez beber todos os dias por 17 anos. E se o lento aumento em suas estatísticas não fosse devido à evolução normal de seu corpo enquanto a Terra tendia para a 4ª dimensão, mas sim graças a seu pai? Leonel e Aina pularam simultaneamente de um poleiro alto, caindo na zona que se fechou atrás deles. Na ausência deles, os inválidos perderam a noção do cheiro que os havia convergido e começaram a se dispersar lentamente. Zona subdimensional detectada. Profecia de Merlin. Joana Dark. Jane Dark. Grau da zona subdimensional. A.
Requisitos claros. Ajudar Joanna Dark a repelir o exército inglês? Missão secundária. Incapaz de detectar. Escopo do sistema muito limitado? Recompensa. Incapaz de detectar. Escopo do sistema muito limitado? Recomenda-se que o sujeito Leonel Morales complete esta missão com um mínimo de 7 outros indivíduos. A habilidade de grau D do sujeito é muito baixa. Limite de 8 pessoas? Leonel balançou a cabeça. A voz do relógio de pulso de Leonel soou em sua mente, mas acabou ignorando. Comparado ao tesouro de detecção de Aina, era muito inferior. Não havia necessidade de levar nada disso a sério. Não conseguia nem acertar o grau S. Da última vez, previu que o Templo Maia era uma zona de grau F até que ele encontrou o padre e o elevou para o grau C. Além disso, ele realmente não tinha o luxo de pensar nisso, mesmo que quisesse. Ele e Aina apareceram em uma pequena vila cheia de estradas empoeiradas. Mas considerando os chalés e cabanas em chamas ao redor deles, sem mencionar o som de gritos e espadas batendo, estava sob ataque. Só havia uma coisa em que Leonel confiava em seu relógio de pulso. Provavelmente era a França e sua busca definitivamente tinha algo a ver com aquela mulher lendária. Descida dimensional capítulo 22. Ei pessoal, eu sei que acabei de começar o sistema de capítulos de bônus Powerstone, mas vou ter que retirá-lo por enquanto. Já faz um tempo que estou sentindo um pouco de dor no dedo mindinho esquerdo, então não tive escolha a não ser mudar para um teclado ergonômico. Minha velocidade de digitação vai despencar, então se eu der muitos, isso vai consumir minhas reservas muito rapidamente x. Trarei o sistema de volta assim que voltar à velocidade. Então, por enquanto, vou carregar apenas um capítulo por dia. Use este cinto. Aina, que tinha todos os tipos de cintos e bolsos amarrados em seu corpo, de alguma forma conseguiu tirar outro. Leonel aceitou. Amarrar as coisas na faixa de sua calça de moletom era realmente muito inconveniente. Ele sentiu que estava usando mais energia do que gostaria de admitir, certificando-se de que suas coisas não caíssem no meio da batalha. Ele o prendeu na cintura, amarrando as 3 hastes de sua bicicleta junto com seu atlatu. Depois disso, ele amarrou a caixa de prata de 1 metro ou mais que continha seus dardos na cintura oposta. Se ele ainda fosse um humano normal, isso impediria demais seus movimentos para colocá-lo lá. Mas o atual ele achou muito mais conveniente. Para sua surpresa, a caixa realmente encolheu. A apenas alguns centímetros de tocar o chão, encolheu até parar logo acima dos joelhos. Ele também encurtou sua largura, terminando com dimensões tão grossas quanto sua coxa. É uma habilidade do cinturão. Aina explicou simplesmente, deixando por isso mesmo. Leonel assentiu. Ele usou a alça do homem que anteriormente possuía a lança para segurá-la nas costas e, em seguida, encaixou o pequeno escudo redondo em seu braço esquerdo. Sentindo que Leonel estava pronto, Aina decolou, sabendo que Leonel vinha logo atrás. Leonel entendeu tacitamente o seu papel, por isso guardou a lança. Aina Brasinger. Força, 0,99, velocidade, 0,85, agilidade, 0,80, coordenação, 0,95, resistência, 0,95, reações, 0,97, espírito, 0,06. As estatísticas de Aina não mudaram muito desde a última vez que ele olhou. Ela era fundamentalmente uma lutadora da linha de frente. Nesse caso, era sua responsabilidade como o único entre eles adepto de ataques de longa distância para cobri-la. No entanto, ele estava curioso. O espírito de Aina era o mais alto que ele tinha visto além do seu. Até o sacerdote estava apenas em 0,05. Talvez ele ainda a estivesse subestimando. Os dois correram pela pequena aldeia em linha, a apenas 10 metros de distância, sua velocidade muito além da dos humanos normais. O machado de Aina foi repentinamente envolto em um brilho dourado avermelhado e flutuou de suas costas para sua mão. Ela o segurou ao seu lado com as 2 mãos, varrendo no momento em que entrou no alcance de um inimigo. Seu machado era como um borrão, cortando ingleses com facilidade. Sangue e órgãos espalharam-se pelo ar, mas nenhuma partícula a tocou quando ela passou, desviando-se deles como se não tivessem ousado se aproximar dela. Leonel só pôde suspirar enquanto a observava em silêncio. Ele sempre soube que havia algo especial em Aina. Havia pistas de contexto simples em todos os lugares. Algo tão simples quanto sua pele bronzeada poderia dizer isso a ele. As meninas de sua idade eram obcecadas em cuidar da pele. Alguns usavam bronzeadores por razões estéticas, mas o de Aina sempre foi um nível além disso, como se ela passasse os dias trabalhando sob o sol. No entanto, ela não parecia menos elegante ou nobre, sempre aparecendo em um lindo vestido como uma deusa delicada. Sua paixão sempre foi devido a pequenos detalhes de sua verdade escondida como essa. Ele originalmente pensou que sua mudança abrupta diminuiria seus sentimentos por ela. Mas mesmo enquanto ela massacrava sem pensar, ele sentiu que sempre soube inconscientemente que isso estava escondido dentro dela. É isso que me atrai. O olhar de Leonel se aguçou. Com movimentos rápidos, ele puxou um dardo de seu lado, enganchando-o em seu atlatu e balançando o braço lateralmente. Ele continuou correndo como se nada tivesse acontecido. Mas a 100 metros de distância, um arqueiro viu a lança de Leonel voar por uma janela, sair por uma parede e cair diretamente entre seus olhos. Ele nem conseguiu subir para um ponto de vista adequado, muito menos acertar uma flecha. Leonel não gostava de matar. Mas mesmo em sua versão, aqueles que atacariam uma vila de inocentes como este estavam no topo daqueles com os quais ele estaria disposto a sangrar suas mãos. Aina e Leonel eram apenas 2. Mas em menos de 10 minutos, o estado da batalha mudou completamente.
Eles correram ao redor da aldeia como dois espectros, Aina cuidando da frente e Leonel levando tudo fora de seu alcance. Mais uma vez, esta zona parece composta principalmente por humanos normais. Esta era deveria ter pólvora também, mas eles provavelmente não aparecerão neste campo de batalha. As buzinas de retirada soaram no momento em que Leonel e Aina irromperam do limite de cercas de madeira quebradas da aldeia. Uma planície que deveria ter abrigado plantações estava de pé, mas grande parte foi pisoteada sob os cascos de espadas e soldados de infantaria. Com tais condições, a probabilidade de esta aldeia sobreviver ao inverno, mesmo com as ações de Aina e Leonel, era quase zero. A mandíbula de Leonel se apertou. Os moradores sobreviventes da aldeia olharam para Aina e Leonel como se fossem deuses gêmeos, nenhum deles ousando se aproximar. Nessa altura, muito depois de os ingleses terem desaparecido no horizonte, o som dos cascos encheu os ouvidos de Leonel. No entanto, desta vez veio de dentro da aldeia. Não, mais precisamente, deveria ter sido outro exército se aproximando pela saída oposta e cortando a aldeia. Como esperado, Leonel logo encontrou um grupo de homens armados a cavalo vindo em sua direção e de Aina, fazendo com que os membros da aldeia se abrissem como o mar. Exceto que desta vez eles não eram ingleses, mas sim franceses. O cavaleiro-chefe olhou para Aina e Leonel de seu cavalo, uma imagem de confusão com uma pitada de arrogância. Quem é você? A pergunta foi dirigida a Leonel, apesar do enorme machado na mão de Aina. Parecia que essa ainda levava a misoginia muito a sério. Eu não sei falar francês, disse Aina olhando para Leonel. Leonel piscou. Ele estava tão acostumado a não ser capaz de entender ninguém depois de entrar em uma zona que esqueceu que sabia falar francês. Finalmente, parecia que seus estudos de idiomas seriam úteis. Leonel pensou por um minuto. Qual era a melhor maneira de abordar isso? De repente ele sorriu. Somos mensageiros de Deus. Eu e meu parceiro somos guardiões enviados para proteger Joana d'Arc. Leve-nos até ela imediatamente. O cavaleiro-chefe franziu a testa. Ele queria refutar, mas havia apenas um motivo para os ingleses recuarem. Tinha que estar relacionado a esses dois. Vou levá-lo ao general. Se você pode encontrar o Salvador ou não, depende dele. Traga um cavalo para eles. Aina franziu a testa ao ver que havia apenas um cavalo. Além disso, não havia como um cavalo ser capaz de suportar o peso de seu machado. Está tudo bem, mostre o caminho. Vamos correr. Os olhos do cavaleiro-chefe se arregalaram. Humanos acompanhando cavalos? Oh, o caminho é longo. Leonel apenas deu de ombros, enfiando o atlatu no cinto que Aina lhe dera. Os mensageiros de Deus não são limitados por essas coisas. O coração dos cavaleiros tremeu, cada um deles engolindo em seco. O acampamento deles ficava a 50 quilômetros de distância. Um humano levaria um dia para cobrir tal distância. Um bom corredor levaria cerca de 3 a 4 horas. Mas um cavalo poderia fazê-lo em menos de 2. Se eles realmente pudessem acompanhar, eles logo receberam sua resposta. Aina e Leonel não só acompanharam com facilidade apesar da carga pesada. Além disso, eles não pareciam estar muito cansados. Leonel poderia ter tirado sua bicicleta para tornar o processo ainda mais fácil para ele, mas não gostou de deixar Aina correr sozinha. Ao avistarem as grandes tendas do acampamento, o coração de Leonel disparou inadvertidamente quando algo estalou em sua mente. Minha resistência acabou de aumentar em 0,01. Leonel logo confirmou que realmente estava certo. Havia algo mais especial nas misturas de seu pai do que este havia deixado transparecer. Além disso, este mundo realmente não o bloqueou como a zona anterior. O que há de diferente entre aquele e este? Também parece que qualquer força medicinal que a poção do meu pai tinha pode ser expelida mais rapidamente se eu estiver fazendo uma atividade que conduza a ela. Devo começar a correr e levantar peso? A força de Leonel não era ruim, mas sua velocidade e agilidade eram péssimas. A única razão pela qual eles eram transitáveis atualmente era devido ao tesouro Tier 5 Black em seus pés atualmente. Agora que Leonel estava prestando muita atenção ao seu corpo, ele percebeu que os tiques em suas estatísticas enquanto ele lutava contra aqueles inválidos da série pareciam exatamente assim. Por que ele não percebeu que havia uma força oculta agitando seu corpo antes? Eu me pergunto por que meu pai decidiu por essa abordagem incrivelmente lenta. Tenho certeza que ele teve um motivo. Leonel franziu a testa, pensando na cicatriz mencionada pelo pai. Pode estar relacionado a isso? Ele realmente não entendia, no entanto. Não havia realmente nenhum órgão importante ou vital naquele lugar. Leonel não pensou mais nisso quando finalmente chegaram ao acampamento. Ele percebeu imediatamente que Joana d'Arc não estaria aqui. Acampamentos como este mantinham esquadrões e batalhões avançados que pressionavam o inimigo na terra de ninguém. Segundo a história, John não era uma lutadora, mas sim uma incentivadora do moral. O chamado Merlin, mencionado na introdução da missão, foi o homem que profetizou sobre sua chegada, mas não havia nenhum mago ou mago real na história. Isso tudo para dizer que John não estaria em um exército tão pequeno. Ela estaria com um número maior para que sua presença pudesse ter o maior efeito. Joana d'Arc foi executada por se travestir como homem. Leonel suspirou, olhando para as roupas de Aina. Leonel achou sua educação na Royal Blue Academy bastante útil atualmente. Quando alguém escolhe estudar um idioma, não se trata apenas de aprender o dialeto em si, mas também de aprender no idioma. Leonel aprenderá assim muitas coisas sobre a história francesa nestes últimos anos. Leonel e Aina esperaram pacientemente enquanto o cavaleiro-chefe contatava quem precisava. Não muito tempo depois, os dois estavam sendo conduzidos à maior tenda central.
Sem surpresa, esse general também não teve muito o que dizer sobre o assunto. Ele só podia esperar até a próxima oportunidade de trazer Aina e Leonel de volta à fortaleza de Orleans. A próxima vez que seu batalhão teria permissão para retornar seria um mês. Até então, eles só podiam continuar lutando em escaramuças e protegendo o raio de 100 quilômetros de vilas e cidades. Em seguida, Aina e Leonel foram levados para uma tenda própria. Leonel já sabia que Aina tinha uma barraca própria que ela provavelmente levaria para fora, então ele não discordou. Além disso, não era particularmente bom para os dois se separarem. Surpreendentemente, porém, Aina não retirou imediatamente seu próprio espaço de vida e, em vez disso, convidou Leonel para se sentar em uma pele de animal deixada na tenda. Os detalhes da missão, ainda não tive tempo de explicá-los corretamente para você, então acho que devo fazê-lo agora enquanto temos um pouco de tempo. Leonel assentiu, era verdade. O relógio de pulso está correto. Esta missão é sobre Joana d'Arc. Não tenho certeza de como este Merlin está relacionado, mas talvez você possa preencher os espaços em branco? Sim, Merlin era um bardo e profeta declarado dos anos 500. Ele era conhecido por algumas de suas conexões e profecias, principalmente sua conexão com o rei Arthur e sua profecia sobre Joana d'Arc. Se bem me lembro da citação, sua profecia foi: a França será perdida por uma mulher e salva por uma virgem das florestas de carvalhos de Lorraine. A mesma vaga profecia de sempre que acabará por se concretizar se passarem anos suficientes. Leonel concluiu um pouco cético. Acho que não podemos mais aceitar nada por um valor superficial como esse. Aina disse suavemente. Talvez você esteja certo. Aina balançou a cabeça. A missão principal e as missões secundárias são realmente conflitantes. E a missão oculta é quase impossível. Você pode ver as missões ocultas? A questão não é que elas estão ocultas. Meu dispositivo de detecção não pode, mas usei um bilhete de informações de grau S nele. Tenho a sensação de que esta missão pode realmente ser do grau SS, o que reduz a precisão do meu dispositivo para apenas 70%. O olhar de Leonel estreitou-se em sua seriedade. Ele havia completado apenas uma zona de grau C antes, mas agora ele estava em um grau SS? Onde estava a justiça? Também existe a possibilidade de ser uma zona subdimensional única, exclusivo. São zonas que não são classificadas devido ao fato de as variáveis dentro delas seguirem a teoria do caos. Ah, fantástico! Leonel pensou consigo mesmo. A teoria do caos era um ramo da matemática que lhe dava dor de cabeça sempre que pensava nisso, pelo menos na época em que sua mente funcionava dentro dos limites humanos normais. De qualquer forma, vou dizer o que sei. Existem duas missões secundárias. Uma é matar 1000 ingleses. A segunda é matar 10.000 ingleses. A missão principal é matar Joana d'Arc. Leonel esfregou a testa com a mão. Como esperado, isso não era nada simples. A missão oculta é recapturar Paris. Os lábios de Leonel se contraíram. Ela era a chefe de uma zona potencialmente de nível SS, mas mesmo ela falhou em recapturar Paris em sua vida. Mas eles deveriam? Descida dimensional capítulo 23. Depois de dar essa informação a Leonel, Aina, para espanto de Leonel, suavizou delicadamente as rugas do pelo do animal e deitou-se de lado, de costas para ele. Ela embalou o longo braço de seu machado em seu peito, os sons suaves de sua respiração constante logo em seguida. Leonel piscou por um momento. Com força de vontade que não sabia que tinha, forçou-se a desviar o olhar da elegante curva de suas costas. Foco, foco. Você tem muito trabalho a fazer. Leonel passará a vida inteira evitando as mulheres. No ensino médio, ele simplesmente não estava interessado nelas, exceto pelas provocações normais que um garoto pode ter pelo sexo oposto nessa idade. E quando chegou ao ensino médio e ele finalmente percebeu que as meninas eram mais interessantes do que ele pensava, ele avistou Aina. Não, era mais correto dizer que ela era a razão pela qual ele achava que valia a pena olhar para as mulheres. Com a popularidade de Leonel como profissional 5 estrelas, as mulheres que o desejassem poderiam formar uma fila que daria a volta na Terra. Mas os dois mantras de seu pai sempre foram respeito e persistência. Se ele queria respeitar Aina, mesmo que eles não fossem um casal, ele tinha que fazer pelo menos o mínimo. Assim Leonel, que tinha um amigo como James que provavelmente já havia perdido a conta do número de mulheres com quem já esteve, era uma virgem verde. Algo como estar em uma tenda de apenas 4 metros em todas as direções com a única mulher que tocava seu coração era estímulo demais para ele suportar. Para limpar sua mente, Leonel começou a circular inconscientemente limpeza dimensional. Sem ter que se preocupar com inválidos, ele liberou todo o seu talento. Aqueles que só poderiam ser considerados humanos normais sentiram um vento confortável e quente, mais forte. As abas das tendas abertas balançavam para frente e para trás. Os cavalos, em seus estábulos improvisados, relinchavam, o ar quente saindo de suas narinas. Quase parecia um ameno dia de verão, apesar do fato de que estávamos no meio do outono e do inverno se aproximando rapidamente. Quanto aos que não eram normais, os olhos de Aina se abriram, um choque oculto escondido dentro. Mas ela não voltou atrás. Em vez disso, ela fechou os olhos mais uma vez, sentindo-se reconfortada. Um leve sorriso que Leonel não percebeu em seus traços delicados. A densidade de energia neste lugar é severamente deficiente em comparação com a Terra atual. Essa é a diferença entre um mundo que começou sua evolução e um que não começou?
Apesar da baixa densidade de energia, a velocidade de Leonel ainda era muito mais rápida do que quando ele estava constantemente preocupado com os inválidos. Na verdade, ele sentiu que foi mais rápido do que deveria. Minha velocidade aumentou mais do que deveria. Isso provavelmente está relacionado ao meu aumento de espírito? Por fim, a mente de Leonel desapareceu. Quando ele acordou novamente, o sol havia se posto e nascido. Leonel Morales? Força, 0,80. Velocidade, 0,75 mais 0,1. Agilidade, 0,85 mais 0,1. Coordenação, 0,99. Resistência, 0,87 mais 0,05. Reações, 0,99. Espírito, 0,12. O ânimo de Leonel voltou a subir, desta vez em 0,1. Ele não pôde deixar de sorrir para si mesmo. Antes, 3 dias lhe renderam uma pequena melhora devido à forte desaceleração de seu próprio progresso. Mas agora que havia liberado todo o seu potencial, ganhou uma quantidade tão grande em pouco mais de 12 horas. Ele ficou imensamente satisfeito. A essa altura, Aina havia acordado. Ainda de costas para ele, ela também meditava. Parecia que ela não conseguia meditar e dormir como Leonel. Além disso, qualquer que fosse a técnica que ela praticava, dependia inteiramente dos movimentos de seu próprio corpo. Não havia nenhuma energia entrando nela do lado de fora. Leonel notou uma bandeja de comida à sua frente e acenou com agradecimento que Aina não viu. Não era comida suficiente para ele, mas ele não podia esperar que um acampamento de 1000 homens tivesse muito de sobra. Depois de devorar o mingau e a linguiça, Leonel pôs a bandeja de lado, pensando em ir caçar a própria comida como fazia no templo maia. No entanto, não querendo deixar Aina sozinha, ele pensou contra isso. É raro eu ter tempo para me acalmar e pensar. Já se passaram 4 dias desde que recebi esses 2 livrinhos, mas ainda não os abri. Se Montes ouvisse os pensamentos de Leonel, ficaria paralisado de choque. Se Leonel nunca abriu os livretos de técnicas, como foi que ele usou limpeza dimensional e chamado do vento? Infelizmente para a sanidade do tio Montes, a resposta de Leonel seria o mesmo encolher de ombros que ele usou depois de escolher dimensional Cleance, em vez das outras 4 técnicas Tier 9 Black. Quando Leonel pôs as mãos nos livrinhos, as coisas que ele já podia sentir com os olhos foram ampliadas várias vezes. Ele sentiu instintivamente a existência da técnica sem sequer abrir sua capa. Naquela primeira noite que passou com seus amigos depois de voltar, ele descobriu que poderia simplesmente usá-los com facilidade. Quando Leonel percebeu isso, ele se absteve de ler as técnicas. Ele sentiu que em um ambiente tão perigoso, uma vez que já poderia usá-los sem problemas, não havia sentido em arriscar nada agora para lê-los. Afinal, ele não poderia meditar e descansar se tivesse que ler. Finalmente, Leonel pegou o dimensional Cleance e abriu na primeira página. A primeira coisa que viu foi um resumo da técnica. Limpeza dimensional. Esta técnica sintoniza o corpo com a mudança nas dimensões, usando a força do 4º grau para lavar as constituições da 3ª dimensão e aproximá-las da perfeição. Força de 4ª série? É assim que se chama? Leonel percebeu imediatamente a importância desse livreto. Ele não tinha conhecimento fundamental suficiente sobre seu mundo em rápida mudança. Quanto mais ele soubesse, melhor sistema poderia construir em sua mente. Então, haveria menos variáveis para enfrentar. Mas essa perfeição, o que é que eles querem dizer com isso? Leonel continuou lendo. Os estágios de conclusão desta técnica são classificados de corpo purificado de 1 estrela a corpo limpo de 3 estrelas. Se você conseguir forjar um corpo limpo 1 estrela, parabéns. Você é um dos maiores talentos em seu mundo. Se você ajudar seu plano a continuar a evoluir, você tem o potencial de formar uma constituição da 7ª dimensão. Você pode ser considerado entre os 1%. Se você conseguir forjar um corpo purificado de 2 estrelas, eu o elogio de todo o coração. Você é um gênio geracional do seu tempo, um deus entre os homens. Se o seu mundo continuar a evoluir, você tem o potencial de formar uma constituição da 8ª dimensão. Você pode considerar o 1% do 1%. Se você conseguir forjar um corpo limpo 3 estrelas, espero que se lembre do karma que forjamos neste dia. Então, um corpo limpo 3 estrelas é essa perfeição de que eles estão falando? Leonel não tinha certeza. Mesmo a conclusão mais baixa de One Star recebeu tantos elogios. Se fosse esse o caso, então que tipo de existência era o corpo limpo 3 estrelas? Balançando a cabeça, Leonel só podia continuar. Visão interna. Antes que qualquer técnica de força possa ser cultivada, a visão interna deve ser dominada. Se você não tem talento para despertar essa habilidade, aconselho a largar essa técnica. Depois de avançar para obter uma constituição da 4ª dimensão, você despertará naturalmente a visão interna e poderá escolher outra técnica de força. A visão interna é uma compreensão subconsciente e instintiva da força não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro de você também. Sem a capacidade de sentir essa energia e também guiá-la para o seu corpo, a busca pela perfeição simplesmente não está em seu destino. Nodos de força. Leonel virou a página para encontrar um diagrama do corpo humano. De seus estudos de biologia, havia vários pontos fora dos humanos da Terra. Mas o criador dessa técnica escreveu notas diligentes sobre como ajustar seus diagramas para atender às peculiaridades evolutivas de cada mundo. Nodos de força são os pontos no corpo que geram e propagam a força. Eles não existem naturalmente nas constituições da 3ª dimensão.
Em vez disso, eles devem ser formados por meio do uso de técnicas como esta ou naturalmente à medida que o mundo evoluir. Nodos de força cultivados não são inferiores nem superiores aos nodos de força natural. A única exceção a isso são os indivíduos capazes de forjar nodos de força natural de uma classificação mais alta do que o plano dimensional de seu mundo atual. No entanto, esses indivíduos são incrivelmente raros e geralmente são portadores do espírito do mundo, ou filhos de um. Além disso, quanto melhor a técnica de fundação, melhor serão seus nodos de força cultivados do futuro. Minha técnica de limpeza dimensional pode ser considerada uma das melhores, então você está com sorte. Leonel conteve-se para não revirar os olhos. Você nem tinha terminado a técnica quando escreveu isso. Como poderia saber disso? Que criador narcisista! Conforme Leonel continuou a ler, ele encontrou algumas diferenças em relação às suas expectativas. Por um lado, devido ao fato de ele não ter formado nenhum único nó de força e estar apenas cultivando a força por instinto, o que ele estava fazendo agora era primando seu corpo. De acordo com o criador, quanto mais tempo alguém pudesse Prime, maior a chance de forjar um corpo limpo 3 estrelas. Pelo que Leonel pôde ver, ele já havia começado a ultrapassar os limiares necessários para entrar naqueles reinos de conclusão. O criador descreveu esse estado como força infundida no cérebro. Leonel já havia conseguido isso naturalmente. A segunda coisa que subverteu suas expectativas foi que, ao contrário dos animes que ele e seu pai gostavam de assistir, o núcleo das técnicas da força não estava em sua barriga, mas sim em sua mente. A razão pela qual a força infundida no cérebro era tão importante era porque era aqui que as estrelas se formariam. Quanto mais resiliente a mente, maior a chance de sucesso. A terceira coisa foi que Leonel sentiu que já poderia formar 2 estrelas sem problemas. Mas o fato de que ele poderia mostrar a ele o quão difícil era formar o 3. Ele sentiu que estava a uma distância astronômica, apesar do fato de ter alcançado o limiar de 2 estrelas com tanta facilidade. A quarta coisa que Leonel começou a contemplar era exatamente o que sua habilidade realmente era então. De acordo com a descrição da visão interna, combinava com a maneira como ele havia usado sua habilidade o tempo todo. Será que ele confundiu a visão interna com sua habilidade? Se fosse esse o caso, então qual era sua habilidade real? Não poderia ser que sua habilidade fosse algo que todos receberiam eventualmente, certo? Leonel só conseguia deixar esses pensamentos de lado. Quanto mais ele cultivasse limpeza dimensional, mais forte sua habilidade se tornaria. A essa altura, ele saberia a verdade. Se fosse mais potente, ele seria capaz de se livrar dela com muito mais facilidade. Tudo bem, existem várias opções de onde começar a formar nós de força. Se eu quiser reunir força suficiente para formar a primeira estrela, preciso de 3 nodos, 6 nós para 2, e 9 nodos para o terceiro e último. Mas é muito difícil para um corpo pseudo da 4ª dimensão suportar tantos nós, mesmo que meu cérebro já possa suportar 2 estrelas. A posição inicial mais perigosa é o tronco cerebral, a mais fácil é a panturrilha. No entanto, começar na panturrilha fará com que seus nodos tenham cerca de 1/10 do tamanho de todo o seu potencial. Quanto mais longe do cérebro estiver a posição inicial, mais longo será o caminho que você precisa percorrer e, portanto, menos energia poderá gastar para ampliar seu nodo. Quanto mais perto do cérebro você começar, menos energia precisará gastar no caminho e mais poderá gastar para ampliar seu nodo. Quanto mais largo o nó inicial, mais força ele pode suportar. Uma vez que o seu primeiro nodo atua como um caminho para o seu segundo nodo, o mesmo princípio se aplica. Então, quanto mais próximo o segundo nodo estiver dele, e quanto maior for o primeiro nodo, maior será o segundo. Nesse caso, o que eu preciso focar é atingir a saturação no meu estágio primim. Depois disso, formarei meu primeiro nodo no tronco cerebral. Assim, 3 semanas se passaram e o cérebro de Leonel finalmente atingiu sua capacidade máxima. Leonel Morales? Força, 0,80. Velocidade, 0,75 mais 0,1. Agilidade, 0,85 mais 0,1. Coordenação, 0,99. Resistência, 0,87 mais 0,05. Reações, 0,99. Espírito, 0,30. Descida dimensional capítulo 24. Leonel não se mexia há semanas. Ele nem estava ciente do fato de que Aina já havia saído e voltado várias vezes. Sem nenhuma ameaça forte ao seu redor, e inconscientemente colocando sua confiança nela, ele deu tudo de si. Devido aos fortes ventos e conforto que emanava de sua tenda, os franceses não ousaram se aproximar. A essa altura, todos estavam convencidos de que ele era um enviado de Deus. Aina entrou na tenda mais uma vez. Mas desta vez, ela franziu a testa profundamente vendo seu estado atual. Os lábios de Leonel eram de um tom profundo de azul. Seu corpo tremia a cada segundo que passava. O turbilhão de força que se aproximava dele era mais de 10 vezes maior do que no primeiro dia. Se isso foi devido ao aumento de seu espírito, ou devido ao fato de ele ter uma compreensão mais profunda da técnica depois de realmente lê-la, era impossível dizer. Horríveis veias verde-azuladas percorriam o pescoço e a testa de Leonel. Gotas de suor escorriam por seu corpo, misturando-se com o mau cheiro que exalava. Se Leonel soubesse que Aina havia lidado continuamente com seu odor corporal sem reclamar por tantas semanas, quem sabe como ele se sentiria. Se alguém perscrutasse o tronco cerebral de Leonel, seria possível ver uma semente crescente de força concentrada. Não havia uma maneira simples de concluir esse processo. Leonel teve que esculpir sua própria carne enquanto usava simultaneamente a força para se curar. Era por isso que esse passo era tão perigoso. O tronco cerebral era indiscutivelmente a parte mais importante do cérebro.
Se alguma vez fosse danificado, a morte era basicamente garantida. No entanto, Leonel teve que fazer exatamente isso para criar um nodo para si mesmo. A única maneira de isso ser possível foi devido à característica especial da limpeza dimensional. Nem toda técnica da força esculpiria nodos nos mesmos lugares e, mais diretamente, evitaria essas áreas perigosas. Foi precisamente porque o criador desta técnica estava tão confiante em seus métodos que ele ousou escrever esta técnica. Use seus sentidos para memorizar perfeitamente a estrutura das células em seu tronco cerebral, reorganize, estimule sua recriação, destrua o original, repita. Demorou centenas de anos de pesquisa antes que os humanos da Terra pudessem usar células-tronco para reproduzir células cerebrais. Na verdade, ainda estava em seus estágios infantis até agora. No entanto, esta técnica foi capaz de usar a força para superar qualquer coisa que a Terra fosse capaz. No entanto, ainda coube a Leonel no final repetir esse processo inúmeras vezes. Era simplesmente impossível para ele fazer isso para cada uma das milhões de células em seu tronco cerebral. Dito isto, o nodo normal formado pela força de quarto grau dificilmente seria visível a olho nu e poderia ter seu tamanho medido em micrômetros cúbicos. O problema que Leonel enfrentou foi que seu nó não era normal. E embora um nodo normal ocupasse apenas o espaço de cerca de 10 células no máximo, a verdadeira dificuldade estava em reestruturar tudo adequadamente para que sua mente pudesse continuar funcionando corretamente. Só isso já era difícil, mas Leonel teve que substituir e reorganizar não apenas 10 células, mas 100. Em qualquer outro dia, um mero corte de papel poderia cortar mais de 100 células humanas com facilidade. Mas para Leonel, aquele número aparentemente pequeno era a barreira entre ele e a morte. Ele sabia que poderia ter parado em 10, que poderia ter parado em 20, até mesmo em 50. Esses números já eram muito mais do que uma pessoa normal poderia igualar. E também deve ser considerado que a limpeza dimensional não era uma técnica normal para começar. Outra técnica pode fazer com que o usuário forme um nó de 5 células no máximo. Mas Leonel sabia que se parasse estaria se enganando. Porque ele havia perdido tanto tempo se preparando se não ia explorar todo o seu potencial. Se ele parasse agora, então ele poderia muito bem ter formado seu primeiro nodo quando seu espírito estava em 0,12. O sangue começou a vazar do nariz de Leonel. Era um carmesim tão profundo que quase parecia preto. Os cálculos que passavam pela cabeça de Leonel eram astronômicos. Com quantos outros neurônios sem células-troncos cerebrais se conectaram? Quantas conexões espinhais? Quantas conexões musculares lisas? Quantos órgãos eles controlavam? Reencaminhar todo o seu corpo assim colocou uma pressão imensa em sua mente. Ele só queria dormir, aliviar aquela dor que atormentava seu corpo, mas sabia que não podia. Persistência. Suas costas se endireitaram. Ele percebeu agora que a razão pela qual ele lutou contra os inválidos da 7ª série não foi por causa de uma desculpa aleatória. Foi por causa de algo que seu pai tinha enraizado em seu corpo desde que ele era jovem. Persistir. Aina estava parada na porta, os dentes mordendo com força os lábios macios. Ele está formando seu primeiro nodo agora? Como isso é possível? Ele deveria estar no mínimo em seu 5º ou 6º. Sua alta coordenação e reação são puramente devidas à sua habilidade então? Que tipo de habilidade é essa? Aina obviamente não tinha acesso às mesmas estatísticas que Leonel criou, mas ela tinha uma habilidade natural de ler as pessoas que vinham de anos de treinamento e experiência. De sua experiência, era simplesmente impossível ter estatísticas básicas tão altas sem primeiro forjar nodos. Ela mesma já estava trabalhando em seu 7º. Na verdade, a força básica que ela exibia não era sua força total. Como ela raramente usava sua força, as estatísticas que Leonel tinha dela estavam realmente erradas. Afinal, ele só pode medir o que pode ver e tinha muito pouco conhecimento da força antes. O único ponto que permanecia agora, porém, era o fato de que a habilidade de Leonel, fosse ela qual fosse, era realmente tão grande. De repente, um rugido escapou dos lábios de Leonel, uma chuva de sangue jorrou dos poros de seu corpo. No momento seguinte, o som de algo que quase se assemelhava a uma enorme chama sendo acesa varreu. Círculos concêntricos de ventos de força ondulante e poeira ondularam ao seu redor, lançando a tenda que ele montou no céu. Leonel abriu os olhos com um flash, seus olhos castanhos queimando com uma luz azul profunda que piscou e desapareceu um momento depois. Ele era uma bagunça completa. Seu corpo estava coberto de sangue da cabeça aos pés. Na verdade, a vizinhança geral parecia como se uma chuva concentrada de sangue tivesse caído, espalhando-se horrivelmente. No entanto, se alguém olhasse de perto, poderia ver que não era sangue normal. Tinha uma qualidade impura, marrom escura que exalava um cheiro terrível. Naquele momento, apesar da aparência, Leonel se sentia mais vivo do que nunca. Leonel Morales? Força, 0,80. Velocidade, 0,75 mais 0,1. Agilidade, 0,85 mais 0,1. Coordenação, 1,00. Resistência, 0,87 mais 0,05. Reações, 1,00. Espírito, 0,30. Era isso. Ele ultrapassou os limites que o corpo humano teoricamente poderia suportar. Suas outras estatísticas não melhoraram, mas isso fazia sentido. Afinal, era um nodo para seu cérebro, não para seu corpo. Eles só tinham carrapatos menores. Mas Leonel sabia que se ele ativasse a força em seu primeiro nodo, suas estatísticas aumentariam em outra margem. Parece que perdi algo importante. Leonel repreendeu a si mesmo. Você fede. A voz suave de Aina surgiu acima da forma sentada de Leonel. Leonel ficou sem palavras.
Mas olhando para si mesmo e cheirando, até ele só podia se encolher. Varrendo seus sentidos, ele rapidamente encontrou a fonte de água mais próxima. Venha comigo, disse Leonel. Aina levantou uma sobrancelha. Leonel sorriu. Está tudo bem. Eu estou bem com você se aproveitando de mim. Foi a vez de Aina ficar sem palavras. No final ela se virou e corou sem encontrar os olhos de Leonel. Naquele momento, Leonel não conseguia esconder a confusão em seu coração. Ele pensou que a personalidade tímida de Aina era apenas um ato, não diferente de como Yuri fingia ser o amigo gentil e atencioso por tantos anos. Mas o que era isso? Deixar você aqui não me agrada. Vamos. Leonel saiu correndo. Depois de ver que ele não a estava examinando mais, Aina rapidamente a seguiu. Quando ela a alcançou, Leonel já estava se despindo na beira do rio. Aturdida, ela só conseguiu encontrar uma árvore para se sentar atrás na direção oposta. A roupa militar de Aina não tinha nenhuma habilidade defensiva. Tudo o que tinha eram seus bolsos convenientes que lhe permitiam armazenar muitas coisas, como dispositivos espaciais em miniatura, e o verdadeiro motivo pelo qual ela o escolheu, uma função de autolimpeza. Ela gostava de ficar limpa, mas também era prática. Encontrar um lugar para tomar banho em uma zona ou mesmo na terra agora era quase impossível. Então, embora sentisse falta da sensação da água deslizando por sua pele macia, ela desistiu. Você acha que eles vão ficar bem sem nós? A voz de Leonel chegou a de Aina enquanto ele alternava entre se esfregar e se esfregar. Eles vão ficar bem, Aina disse suavemente. Yuri sabe o que fazer. Além disso, apenas a zona iniciante funciona na mesma linha do tempo. A zona em que estamos atualmente é de 10 para 1. Nem mesmo 3 dias se passaram para eles ainda. Oh, eu não sabia disso. Leonel murmurou. Aina sempre parecia falar com ele como se as coisas que ela estava dizendo fossem óbvias. Ela não percebeu que ele não tinha ideia do que ela estava falando? Leonel franziu a testa. Tio Montes disse que como a Terra tinha tanto potencial, havia vários outros mundos procurando uma fatia do bolo. Suas palavras pareciam implicar que eles começaram a fazer isso antes mesmo da metamorfose começar. Você realmente acabou de acender seu primeiro nodo? Depois de vários momentos de silêncio, a doce voz de Aina chegou aos seus ouvidos novamente. Você sabe sobre nodos? Perguntou Leonel, surpreso. Você pensou que era o único? Leonel quase pôde ouvir o leve sorriso na voz de Aina. Ele mal conseguia conter o desejo de vê-lo. Mais ou menos, eu tive que fazer muito para colocar minhas mãos no método. Não pensei que outros já estivessem cientes. Leonel não estava mentindo. Ele só conseguiu o Dimensional Cleância porque foi o primeiro a limpar uma zona e, como tal, recebeu uma recompensa Tier 9 Black. Só poderia haver um deles, certo? Mas parecia que ele se esqueceu de considerar que uma técnica da força não precisava ser de alto nível. E também, pelas palavras do tio Montes, talvez outros tivessem colocado as mãos em tesouros por outros meios. Talvez fosse por isso que Aina parecia ter mais tesouros em mãos do que deveria. Acabei de acender o meu primeiro. Leonel acabou respondendo. Eu escolhi meu tronco cerebral como meu primeiro local, então foi muito perigoso. Eu deveria ter preparado um pouco mais. Aina congelou. O que você acabou de dizer? Leonel ergueu uma sobrancelha. Que eu escolhi meu cérebro. Você está louco? Como ele deveria responder a isso? Talvez? Por que você simplesmente não escolheu um ponto em suas pernas? Você só pode escolher 9 locais no máximo, e a maioria não consegue nem formar um segundo. Escolher imprudentemente seu cérebro agora não é apenas perigoso, mas se você atingir um gargalo em seu potencial, sua força corporal sempre será inferior. Leonel ouvia Aina quase bufando. Parecia que a Aina que poderia amaldiçoar um homem 3 vezes maior que ela havia surgido. Ele estava com muita raiva para vê-lo naquela noite, mas tinha certeza de que era uma visão adorável. Eu sabia que deveria ter te acordado. Aina mordeu o lábio novamente. Você não deveria fazer isso. Você vai cicatrizar seu lábio. Aina acordou chocada com seu próprio discurso, encontrando Leonel parado diante dela com o cabelo molhado e pingando. Tudo bem se ele quisesse vir, mas ele realmente tinha que ir sem camisa? Você não entende. Os gargalos que as pessoas enfrentam ficam cada vez piores a cada passo. A menos que você tenha sorte de nascer com um fator de linhagem que lhe dá nodos de força natural, ultrapassar o terceiro nodo é impossível. Você entenderia precisam de remédios para o nó de força, mas a Terra simplesmente não pode produzi-los agora. Leonel sorriu. Você não precisa se preocupar comigo. Era um sorriso que ele havia praticado na frente do espelho tantas vezes, o mesmo sorriso que ele preparou apenas para esta pessoa. Vendo Aina completamente desarmada, ele sentiu uma onda de satisfação em seu coração. Quem quer que seja aquele velho peido que escreveu o Dimensional Cleance, realmente é um mentiroso. Nenhuma diferença entre nós de força cultivados e naturais, minha bunda. Você poderia pelo menos ter mencionado isso em uma nota de rodapé, seu idiota. Depois de se recuperar, a expressão de Aina ficou séria mais uma vez. É bom que você saiba que estou preocupado. Nesse caso, seja menos imprudente e escolha seu braço direito para o próximo nodo. Isso melhorará muito suas habilidades de arremesso. Leonel acenou com a cabeça inocentemente como uma criança obediente, mas internamente não tinha intenção de ouvir. Depois de despertar seu primeiro nodo, Leonel ganhou uma compreensão maior de qual era sua habilidade. Se tivesse que resumir em uma palavra seria cálculo. Em termos simples, sua mente era como um supercomputador. A razão pela qual ele quase confundiu a visão interna com sua habilidade foi precisamente por causa da capacidade de sua mente de fazer uso dessa informação muito melhor do que qualquer outra pessoa seria capaz.
Era a razão pela qual ele conseguia distinguir uma arma carregada de uma descarregada pelo peso. Era a razão pela qual ele poderia atribuir estatísticas, apenas olhando para o corpo de uma pessoa. E era por isso que ele tinha certeza de que havia uma configuração perfeita de nodos que maximizaria o potencial de seu corpo. Ele tropeçou acidentalmente no começo perfeito com seu tronco cerebral e não planejava dar o segundo até ter reunido conhecimento suficiente para encontrar o próximo passo perfeito. Dito isso, ele já havia eliminado os braços, as pernas e a maior parte do peito. Ele tinha certeza de que o segundo nó do perfeito estava em algum lugar ao longo de sua espinha, ele só tinha que fazer mais alguns cálculos para encontrar aquele local perfeito. Quanto às preocupações de Aina, bem, o que ela não sabia não iria machucá-la. Aina parece estar se preparando para formar seu sétimo nó de força. Na verdade, os locais de nó dela têm 93% de compatibilidade com ela, eu não esperava isso. Oh, o que você está fazendo? Aina franziu a testa enquanto olhava para Leonel. Ela sentiu por um momento que havia sido despida na frente dele, mas não conseguiu encontrar uma razão lógica para isso. O espírito de Leonel estava muito acima do dela. Se ele não estivesse bem na frente dela, ela poderia nem ter notado. Leonel saiu de seus pensamentos. Ele tinha acabado de ver algo que lhe explicava por que Aina parecia cultivar sem puxar a energia da força. Na verdade, ela estava praticando uma técnica além da técnica da força, que aplicava uma pressão específica em seu sangue. No entanto, Leonel sabia instintivamente que não poderia praticar esta técnica. Somente aqueles com o sangue de Aina poderiam. Qual é exatamente a história dela? Desculpe, apenas guardando suas palavras na memória. Leonel saudou como um soldado. TFT. Aina riu fora de si. Foi uma cena tão deslumbrante que Leonel ficou paralisado no tempo. Aposto que ela não teve que praticar isso na frente de um espelho. Nesse momento, os sons das trombetas de guerra chegaram aos seus ouvidos. Lançando um olhar um para o outro, eles correram de volta para o acampamento de guerra. Descida dimensional capítulo 25. Enquanto corria, Leonel espremeu sua armadura flexível ainda molhada. Seu tecido preto flexionou, agarrando-se firmemente ao seu corpo. Felizmente, ele não foi tolo o suficiente para deixar suas armas para trás. Por mais monótono que tenha sido o último mês, Leonel jamais esqueceria que estava no meio de uma zona subdimensional. A ideia da dilatação do tempo parecia ótima. Graças às zonas, Leonel poderia experimentar mais vida do que seu tempo de vida ditava e até treinar mais rápido do que deveria. Mas zones não eram uma piada. Se a missão principal não pudesse ser cumprida, eles estariam presos aqui para a morte. Só então a zona se abriria mais uma vez para permitir que outro tentasse. Uma zona não era um lugar que pudesse ser tomado casualmente. Se havia algo que Leonel aprenderá no Templo Maia era isso. Os dois, Leonel e Aina, não haviam percorrido mais de 1 quilômetro do acampamento. Eles levaram menos de 2 minutos para retornar, encontrando o grupo de 1000 homens se organizando rapidamente. Leonel percebeu rapidamente a situação. Parecia que um batedor havia percebido um exército inglês se aproximando, avançando sobre Orleans. Pelo que Leonel sabia, Orleans foi uma das primeiras, se não a primeira batalha que Joana d'Arc lutou e venceu. Era uma cidade importante na fronteira do que restava do território francês e do que já foi território francês, mas agora território inglês. Naquela época, ou que era considerado agora, era sem precedentes e disparou sua fama. No entanto, com uma perda tão crítica, e para uma mulher nada menos, não foi uma surpresa que os ingleses tentassem recuperá-la o mais rápido possível. Foi apenas azar que este acampamento estivesse no caminho deles. A decisão inteligente foi recuar e enviar um mensageiro à frente para avisar Joe e Orleans. O acampamento provavelmente já havia feito o último, mas por algum motivo eles não estavam fazendo o primeiro. Se recuarmos agora, as pessoas comuns estarão acabadas. Devemos resistir o máximo que pudermos. O olhar de Leonel vacilou. Em última análise, os cavaleiros ainda eram nobres. Embora a França tenha enfrentado um problema de falta de terras suficientes para consagrar esses cavaleiros adequadamente durante essa época, esse fato ainda permanecia. Quão raro era para um nobre se importar com as pessoas comuns nessa época. Eu nunca ouvi falar desse general Frank antes, provavelmente porque seu nome foi apagado da história, talvez devido a esse mesmo ato aqui. Mas suas ações são louváveis. Leonel olhou para Aina. Eu vou ajudá-los. Você é um lutador da linha de frente, então correrá muito risco se pular em uma luta tão desequilibrada. Apenas fique perto de mim. Leonel sabia muito bem que tanto ele quanto Aina haviam ultrapassado o limite dos humanos, mas não eram deuses. Eles ainda se cansavam, ainda podiam se machucar e eram mais do que suscetíveis a números esmagadores. Aina olhou para Leonel inexpressivamente por um momento antes de balançar a cabeça. Se você não quer que eu morra, então você terá que fazer um esforço extra para me cobrir. Sua voz ainda carregava a mesma gentileza, mas tinha um comando inflexível. Leonel sentiu que a vontade dela era muito mais forte que a dele. Leonel fechou os olhos. Se estivessem abertos, seria possível ver uma cintilação profunda dentro deles. General Frank, você tem algum engenheiro de cerco com você? Ou algum que tenha experiência em trabalhar com eles? Bem, sim. Precisamos de alguns para fortificar adequadamente nosso acampamento. Ótimo. Deus para mim e alguns homens para cortar um pouco de madeira. Você constrói suas defesas.
Francamente, o general estava com muito medo de Leonel para recusar. Quando os engenheiros ouviram as perguntas de Leonel, olharam para ele com estranheza. O pedido não foi nada difícil. Na verdade, foi ridiculamente fácil. Eles poderiam completar facilmente os 3 que Leonel pediu quando os ingleses estivessem ao alcance. Depois de terminar de cortar as árvores que os engenheiros precisam, continue e construa pelo menos 50 cheval de frise depois. Cheval de frise? Leonel deu um tapinha na testa. Isso ainda não tinha sido inventado? Sem a experiência adequada, terminar 50 como ele esperava seria impossível. A menos que simplificar o design. A mente de Leonel fervilhava. Em um piscar de olhos, ele teve uma ideia que poderia funcionar. Caminhando até a floresta esparsa de árvores que cercava uma parte do rio em que se banhara, ele pegou emprestado um machado e cortou uma árvore fina com um diâmetro não superior a cerca de 20 centímetros. Ele trabalhou rapidamente liderando pelo exemplo. Ele separou o comprimento da árvore em porções de cerca de 1,5 metro de comprimento. Em seguida, corte essas porções no sentido da largura em quartos. No final de uma única árvore, ele conseguiu obter 8 peças de 1,5 metro no total. Brandindo o machado, ele começou a lascar as 2 pontas dessas peças. Eventualmente, eles acabaram parecendo lanças de 2 cabeças, embora muito mais grossas do que uma lança deveria ser. Um cheval de frise é um dispositivo capaz de anular o calvário. Ele interrompe a carga dos cavalos colocando barreiras mortais em seu caminho. Mesmo que os homens do Calvário estejam cientes de seu perigo e os evitem, isso diminuirá sua carga e interromperá sua formação. Se eles não estão cientes deles, o resultado será ainda mais devastador. Eu quero que você faça exatamente como eu fiz depois de preparar o que os engenheiros precisam. Então, Leonel bateu 3 das lanças de ponta dupla que ele criou no solo em um ângulo, apenas cerca de 30 centímetros de distância. Pressione-os no chão assim em conjuntos de 3. Trabalhe em linhas que cubram a batalha de maneira sistemática. Entre cada conjunto de 3, deixe cerca de 2 metros de espaço, e coloque uma única linha para se estender por cerca de 100 metros. Quando você terminar de colocar uma linha de 100 metros, recue cerca de 5 metros e comece uma nova linha, mas não os coloque nas mesmas posições da primeira linha, ou então o inimigo pode simplesmente atacar direto pelas lacunas. Faça de modo que mesmo que um inimigo passe, ele deve desviar e desacelerar continuamente. Você entende? Os guerreiros assentiram fervorosamente partindo para o trabalho. Eles estavam um pouco céticos sobre como apenas colocar estacas poderia parar um calvário, mas assim como seu general, eles estavam com muito medo de refutar. Contra as expectativas de Leonel, o general Frank realmente comprometeu 100 homens para a causa de Leonel. Leonel não imaginava que receberia tanto apoio, por isso pedirá muito pouco. Mas ele havia subestimado o fanatismo religioso deles. Se eles não fossem assim, por que mais eles confiariam suas vidas a uma pequena garota do vilarejo como John? Quando o olhar aguçado de Leonel avistou os ingleses no horizonte, marchando sob o sol alto em perfeitas formações retangulares, o campo de batalha já estava armado. É tão perfeito quanto pode ser, Leonel pensou consigo mesmo. O rio atrás de nós tem apenas um ponto raso o suficiente para cruzar dentro de dezenas de quilômetros. Eles não têm escolha a não ser passar por aqui. O acampamento em si já foi escolhido para ficar em uma pequena colina para atuar como uma fortaleza temporária. E tudo está na minha linha de visão. Leonel subiu ao topo de uma escadaria de madeira. Este foi o dispositivo que ele pediu aos engenheiros de cerco para construir. Não passava de uma simples plataforma elevada. De longe parecia uma escada que não levava a lugar nenhum. Pode ser considerada uma torre de cerco simplificada. As diferenças residiam no fato de que não havia muralhas de castelo para escalar aqui e era muito mais curto do que normalmente seria. Mas para os propósitos de Leonel, essa altura era suficiente, principalmente com a ajuda da posição elevada do acampamento. Ao redor da escada sem destino, barris de lanças toscas mentiam. Leonel sabia que poderia trabalhar mais rápido para completar o que havia pedido aos franceses, mas passara todo esse tempo formando milhares de lanças. Ele não teve o luxo de ajudá-los. Um pequeno acampamento como este não carregaria tantas armas com eles. Ele só poderia fazê-los por conta própria. Quando chegou ao topo, havia apenas um único barril cheio com cerca de 100. Infelizmente, isso foi tudo o que ele conseguiu encaixar sem impedir seu movimento de arremesso. O espaço era bem pequeno, apenas cerca de 1,5 metro de largura e 2 de comprimento, então ele teve que se virar. Ele pegou uma tosca lança de madeira, pesando-a em suas mãos. Um suspiro escapou de seus lábios. Só ele seria louco o suficiente para tentar jogar uma arma tão mal ponderada. Mas não houve tempo para construir nenhum estabilizador para eles. Ele só podia confiar em sua habilidade. Os ingleses pararam ao longe. Havia um claro desdém em seus rostos quando notaram os números diante deles. Eram 20.000, mas o inimigo queria enfrentá-los com apenas 1.000? As pontas cravadas no chão eram incrivelmente visíveis, mas o que pequenos galhos no chão significavam para seu pesado calvário? Forme-se! O rugido trouxe um silêncio sinistro aos franceses. Eles agarraram suas armas e escudos com força a ponto de suas juntas ficarem brancas sob suas armaduras. E foi então que aconteceu. Uma pequena mulher de beleza além das palavras saltou pelos céus e pousou diante de todos eles com as costas voltadas para eles. Seu comportamento era quase indiferente, um enorme machado arrastando-se pelo chão ao seu lado. Parece que estamos com sorte, homens. Aquela prostituta que afirma ser de Deus está bem diante de nós. Mate-a aqui e vingue-se de nossos irmãos caídos.
Vingança por nossos irmãos caídos. O rugido era ensurdecedor. Nesta época, as mulheres nem tocavam no campo de batalha, muito menos tomavam a vanguarda sozinhas. Juntando isso com a fraca capacidade de circulação de informações desta época, não era de admirar que eles confundissem Aina com John. Infelizmente, esse mal-entendido deu ao inimigo um impulso moral que Leonel não havia percebido. Ainda sou muito inexperiente. O olhar de Leonel se estreitou. Carga, por nossos irmãos. No entanto, como punição por dizer tais palavras sobre Aina, Leonel apertou mais. Mas então, de repente, se soltou. Apenas o que eu estou pensando? Leonel balançou a cabeça furiosamente. Naquela época, quando aqueles 3 desgraçados disseram essas palavras, Leonel viu vermelho. Antes mesmo de saber o que estava acontecendo, eles morreram. Depois, ele tentou justificar para si mesmo. Eles haviam aludido a todas as mulheres que machucaram antes, eles mereciam, certo? Tudo bem se ele os punisse. Mas isso foi apenas uma desculpa. Qual foi a sensação que ele teve agora? Aquele sentimento que lhe dizia que ele tinha o direito de executar as pessoas como bem entendesse por pouco mais do que suas palavras ideais. Estou perdendo a cabeça. O que há de errado comigo? Leonel cerrou os dentes. Uma parte dele já havia decidido. Simplesmente não havia lugar neste mundo para seu coração mole. De muitas maneiras, as palavras daqueles homens naquela noite o iluminaram para esse fato. No entanto, ele se recusou a se perder na loucura deste mundo. Ele sentiu que o resultado final de matar era tão importante quanto a razão para isso. Ele queria poder se olhar no espelho um dia e justificar suas ações, poder sentir que seu coração ainda poderia permanecer leve como uma pluma. Os ingleses não eram más pessoas. Eles estavam lutando por seu país. Eles estavam lutando por seus irmãos. Alguns deles cometeram atos horríveis. Eles saquearam aldeias, estupraram mulheres, tiraram mães de seus filhos e filhos de seus pais. Mas, permaneceu que este era apenas alguns deles. Leonel não era um deus. Ele não era juiz, júri e carrasco, nem seu estado mental frágil poderia suportar tamanho fardo. No entanto, o que ele podia fazer era trabalhar dentro dos limites de seus próprios limites. Contanto que ele não ultrapassasse, contanto que ele mantivesse seu respeito por seus oponentes, ele poderia lentamente superar esse obstáculo. Leonel respirou fundo enquanto os cavalos e homens atacavam, levantando nuvens de poeira. Hoje eu vou te matar não pelas palavras que você disse, mas porque você é o general do meu inimigo. Leonel fechou os olhos, sentindo cada detalhe do campo de batalha perfeitamente projetado em sua mente. Ele ergueu a lança acima do ombro, firmando os pés. 50 metros. 40, 30, 20. Os olhos de Leonel se abriram quando o general estava a apenas algumas passadas de seu cavalo da primeira linha de estacas. Seu timing foi perfeito. Um grunhido baixo escapou de seus lábios, uma força desimpedida jorrando por seu corpo e saindo da ponta de seu dedo. A lança atravessou os céus. A força era tão grande que qualquer peso desequilibrado ficava impossibilitado de exercer sua presença, deixando-o voando perfeitamente reto e pela fenda do capacete do general inimigo. Mesmo quando o primeiro sangue foi colhido, o calvário se chocou contra a primeira linha de estacas. Os gritos de cavalos com peitos perfurados e pernas quebradas ecoaram pelo campo de batalha. Homens da cavalaria inglesa giraram no ar, completamente atônitos. Mas antes que eles pudessem ter uma chance de se orientar, seus companheiros de ataque os atacaram por trás, transformando a linha de frente em uma confusão completa a menos de 50 metros dos franceses. Infelizmente para os ingleses, o início só piorou. Porque aparecendo como um fantasma mortal, Aina cruzou a distância de 50 metros entre eles em um flash, brandindo seu machado para aqueles mesmos ingleses desorganizados. Sem um líder, eles caíram em uma confusão sangrenta. Descida dimensional capítulo 26. A agilidade de Aina não poderia ser igualada por esses soldados normais. Um único golpe de seu machado tirou 5 vidas no mínimo, às vezes até 10. Com o apoio de Leonel nas costas, ela entrou na briga sem hesitar. Ela era talvez um pouco imprudente demais. Leonel só podia assistir com um suor frio nas costas, lançando quantas lanças pudesse o mais rápido que pudesse. Alcançando seu barril, Leonel percebeu que havia acabado. Ele só podia correr de volta e pegar outro, carregando-o com ele. Isso não é bom. O plano está funcionando quase bem demais. Leonel lançou outra lança, colhendo mais uma vida. Um problema marcante estava se tornando óbvio para ele. A primeira linha dos ingleses havia sido interrompida tão completamente que mesmo o mais avançado deles ainda não havia cruzado a terceira linha de defesa. Por causa disso, Aina, que já era seu alvo desde o início, não recebia o apoio dos franceses que ficavam aturdidos como se estivessem assistindo à obra dos deuses. Por causa dos picos, avançar agora interromperia sua vantagem. Era melhor que eles esperassem no final da última linha de defesa para começar seu próprio massacre. Mas como a armadilha de Leonel e a destreza de Aina eram muito avassaladoras, o inimigo não estava nem perto de atingir esse objetivo. Isso pode soar como uma coisa boa, mas a mente calculista de Leonel viu que definitivamente não era. Do jeito que as coisas estavam indo agora, Aina estaria sob muita pressão. Ele só tinha um braço para arremessar, era impossível para ele cobri-la perfeitamente. Embora sua alta coordenação tenha lhe dado uma habilidade ambidestra, ele precisava de seu braço esquerdo para usar seu escudo. Droga! Arqueiros, derrubem esse homem! A essa altura, os ingleses já haviam notado o impacto de Leonel na batalha.
Eles mal podiam acreditar que um homem pudesse lançar uma lança com tanta precisão e de qualidade tão baixa, mas eles só podiam aceitar o que estava diante deles. Os arqueiros, por sua própria natureza, localizavam-se perto da retaguarda de um exército. Como tal, eles foram os menos afetados pela bagunça em sua linha de frente. Infelizmente para os ingleses, tentar gritar sobre os sons de um campo de batalha como um ser humano normal era impossível. Os exércitos medievais geralmente dependiam de uma combinação de sequências de trombetas e bandeiras para dar ordens, mas com a morte de seu general, era mais fácil falar do que fazer. No momento em que o segundo em comando finalmente percebeu a situação e enviou as ordens para o sinal apropriado, toda a linha de frente estava irreconhecível. Uma cena medonha de corpos divididos, poças de sangue e órgãos, e homens com lágrimas nos olhos pintavam um inferno terrível. Aina, retire-se. Ao contrário dos ingleses, o corpo de Leonel já não era normal. Sua voz carregava um peso que a deles não podia. Mas, para espanto de Leonel, Aina não deu ouvidos. O lábio de Leonel tremeu. Ela estava sempre falando sobre sua imprudência, mas o que era isso? Aqueles arqueiros longos têm um alcance efetivo de 200 metros, na melhor das hipóteses. Há apenas cerca de 150 metros entre mim e eles, no entanto. Eles definitivamente podem me atingir daqui. Droga, Aina! Leonel disparou pela torre de cerco, pegando outro barril de lanças e erguendo. Nesse momento uma chuva de flechas caiu em sua direção, mas ele já estava preparado. Leonel já havia notado que o julgamento de Aina estava um pouco errado. A lança em suas costas era de fato do grau D, mas este pequeno escudo era um tesouro de grau C com apenas uma habilidade. Leonel ergueu acima da cabeça o escudo preso ao braço esquerdo. Um instante depois, seu tamanho aumentou 10 vezes, formando um enorme guarda-chuva nos céus. O tilintar das flechas metálicas ricocheteou no escudo sem deixar a menor marca. Como as armas do século XV poderiam danificar um tesouro de grau C? A mente de Leonel girava rapidamente. Naquele momento, com cada tilintar de uma flecha que ricocheteava em seu escudo, ele desenhava uma imagem em sua mente. Sua trajetória, sua velocidade, sua aceleração. Cada flecha foi projetada em sua mente, traçando uma linha perfeita desde seu ponto de contato até onde estava o arqueiro que a soltou. Leonel fixou no alvo. 2 dedos se estenderam para a direita, arrancando um dardo de seu recipiente de metal. Com o escudo ainda acima da cabeça, ele moveu os dedos para cima, fazendo com que o dardo girasse por um breve momento para o lado enquanto arrancava o atlatu da cintura. Em perfeita sincronização, o giro do dardo foi interrompido pelo aparecimento do atlatu, encaixando-se no lugar como se encontrasse seu lar perfeito. O braço esquerdo de Leonel girou para o lado, golpeando a última das flechas com seu escudo. No mesmo instante, seu braço direito se lançou para a frente, usando o impulso do esquerdo a seu favor para lançar um dardo prateado no ar a mais de 200 km por hora. O arqueiro visado nunca teve chance. Ele era o melhor de seu esquadrão. Leonel percebeu pela força de sua flecha. Mas neste dia, ele caiu. O padrão continuou. Leonel alternava entre proteger as costas de Aina com lanças toscas e abater o arqueiro com seu atlatu. Ele sabia que não tinha dardos suficientes para matar todo o arqueiro, mas não tinha escolha. Vamos, recuar, retirar já. Leonel cerrou os dentes. De repente, ele sentiu a torre de cerco abaixo dele estalar sob outra chuva de flechas. Leonel saltou antes que pudesse inclinar para o lado. Ele já esperava que isso acontecesse. Havia um número limitado de saraivadas de flechas que uma estrutura que eles lutaram para construir poderia suportar. Mas foi por isso que Leonel mandou construir 3. Leonel atravessou o campo de batalha, abrindo caminho até o local da próxima torre de cerco. Mesmo quando ele usou força desumana para levantá-lo de seu lado, os franceses e os ingleses finalmente se enfrentaram. No entanto, Leonel teve dificuldade em acalmar seu coração. Aina fingiu não ouvi-lo e agora estava ainda mais em território inglês. Se não fosse por eles focarem suas flechas nele, ele não sabia se seria possível protegê-la. Com um rugido final, Leonel levantou a torre de cerco, puxando para cima um dos barris que havia deixado neste local. Droga, o que ela está pensando? A boa notícia era que mesmo que os ingleses quisessem ignorá-lo de agora em diante e mirar em Aina, eles estariam mirando apenas em seus próprios homens. A má notícia era que isso acontecia apenas porque Aina havia viajado tão profundamente em seus números que ela era um pequeno ponto no meio de um mar de infantaria. Leonel franziu a testa. Algo está errado. Descida dimensional capítulo 27. Aina era como uma estrela solitária em chamas. Apesar de estar sozinha e cercada, parecia haver um raio perpétuo de 5 metros ao seu redor, dentro do qual ninguém conseguia manter sua vida. De longe, parecia que o exército inglês havia se dividido em 3. Um único grupo de arqueiros concentrando sua força em Leonel, outro atacando os franceses, e o final totalmente focado nesta pequena mulher com uma arma com o dobro do tamanho de seu corpo. No entanto, embora Aina parecesse invencível, Leonel podia ver o calor de seu corpo aumentando em um ritmo doentio. Sua resistência está acabando. A carranca de Leonel se aprofundou. Fazia menos de 30 minutos desde que a batalha começou, mas quanto tempo um humano normal poderia lutar sob tais condições? Mesmo com ela estando muito além de um ser humano normal, a carga que ela enfrentava era muito maior também. Aina, retire-se! Leonel gritou mais uma vez, colocando tudo o que tinha na voz. No entanto, desta vez, as trompas estridentes de retirada soaram sobre ele, cobrindo completamente seus gritos. Não, agora não. Minutos antes, não havia nada que Leonel pudesse desejar mais.
Mas agora Aina havia viajado muito profundamente em seu território. O braço de Leonel ergueu-se para trás e lançou à frente outra lança grosseira. Com um estrondo agudo, ricocheteou e quebrou a enorme lâmina do machado de Aina. A cabeça de Aina finalmente caiu para trás, mas Leonel nunca chegou a registrar qual era a expressão dela. Tudo o que ele podia ver era o brilho dourado feroz de seus olhos, escondendo uma vermelhidão bruxuleante que parecia ser as profundezas de uma chama infernal. Só havia uma única coisa que Leonel conseguia agarrar nos quase 100 metros que o separavam. Seus olhos estavam quase dizendo para ele ir embora. Ele já os tinha visto assim antes. Naquele dia ela matou Conrad e o encarou como se quisesse que ele testemunhasse cada momento. Ele estava muito atordoado para registrar o que ela estava tentando transmitir a ele naquela época. Mas agora ele tinha certeza. Ela queria ser deixada sozinha. Uma força vermelha diabólica irrompeu do corpo frágil de Aina, enquanto sua velocidade de matar aumentava explosivamente. Aina Brasinger. Força, 1,50. Velocidade, 0,99. Agilidade, 0,99. Coordenação, 1,00. Resistência, 0,10. Reações, 1,00. Espírito, 0,10. As pupilas de Leonel se contraíram em pequenos orifícios. Leonel nunca tinha visto estatísticas assim. Mesmo as estatísticas ajustadas do metal inválido empalideceram em comparação. Mas tudo em que sua mente podia se concentrar era em sua resistência. Não tinha subido. Na verdade, despencou no instante em que ela começou a usar essa força. O rugido delicado de Aina superou as trompas estridentes da retirada. Seu machado girou, uma lâmina da força se estendendo de seu corpo. No entanto, não varreu para fora. Em vez disso, ele se prendeu à lâmina do machado, estendendo seu alcance de quase 3 metros para mais de 5. Era como se o machado estivesse envolto no espírito de um machado de batalha maior, emprestando seu poder para ceifar vidas. Apenas o primeiro golpe levou 20 ingleses do mundo. O segundo swing levou quase 25. Os ingleses tremiam de medo, mas a ansiedade de Leonel só aumentava. No terceiro golpe, Aina vacilou e o espírito que envolvia seu machado cintilou, deixando metade dos ingleses destinados a morrer com um novo sopro de vida. Não foi só isso, mas de repente eles se sentiram mais confiantes do que antes. Diante de Aina havia uma parede de ingleses. Atrás dela, os ingleses em retirada a barraram. Leonel nem percebeu o que estava fazendo antes de se ver caindo no ar, tendo saltado a grade de sua torre de cerco. Algo está errado. Num piscar de olhos, Leonel já havia rompido a linha de franceses que optaram por não perseguir. Os ingleses ainda tinham mais de 16 mil de seu número original. Foi nada menos que tolo persegui-los com seu número agora inferior a 1000. No entanto, essas não eram coisas com as quais Leonel se preocupava. Saia do meu caminho. Mate Joana d'Arc. A ansiedade no coração de Leonel crescia. Havia uma parede de ingleses diante dele, cada um completamente voltado para Aina. Todos eles o ignoraram completamente. Além de alguns veteranos encarregados de segurar a linha de trás em retirada, não havia nada. O maxilar de Leonel cerrou-se. Sem seu ponto de vista alto, ele não conseguia mais ver Aina em sua linha de visão. Ele só podia sentir a direção da força que ela emitia. Uma parte de Leonel queria odiar aqueles soldados por estarem diante dele, por bloquearem seu caminho até Aina. Mas com uma vontade que ele não sabia que tinha, ele reprimiu esse ódio. Ele havia prometido a si mesmo não matar com raiva. Respira, Leonel. Falou consigo mesmo, tirando lentamente a lança das costas. Parecia estranhamente familiar para ele. O aço preto que permanecia frio ao seu toque, a lâmina prateada plana em sua ponta. Tudo parecia se equilibrar perfeitamente em sua palma. O corpo tinha quase 2 metros de comprimento, a lâmina pouco mais de meio metro. Tinha proporções mais parecidas com uma glaive do que com uma lança, mas sua ponta brilhante deixava clara sua verdadeira identidade. 3 flechas perfuraram a frente, terminando em buracos em 3 pescoços ingleses. Um braço segurava seu escudo, o outro segurava sua lança, pingando sangue. Leonel respirou fundo, seu olhar brilhando com uma forte luz azul como diamante. Leonel Morales? Força, 0,80. Velocidade, 0,75 mais 0, 1. Agilidade, 0,99 mais 0, 1. Anulado. Coordenação, 1,10. Vigor, 0,99 mais 0, 0,5. Anulado. Reações, 1,10. Espírito, 0,40. Descida dimensional capítulo 28. A sensação da força percorrendo seu corpo era difícil de descrever. Se Leonel tentasse, seria como pousar em uma cama de travesseiros macios, ou caminhar por uma névoa de água em um dia quente de verão. Não apenas parecia bom, parecia certo. Como se esse fosse o verdadeiro estado de ser. Leonel não sabia porque sua resistência havia disparado enquanto a de Aina afundava, mas não tinha tempo para pensar nisso. Na verdade, se ele pensasse sobre isso por um momento, perceberia que como sua coordenação disparou para cima, ele poderia usar suas habilidades com mais eficiência, permitindo-lhe usar menos força para obter o mesmo resultado. Embora a força e a velocidade de Leonel permanecessem intocadas, suas proezas de combate estavam em um nível completamente diferente. Os movimentos dos ingleses eram quase dolorosamente lentos.
Sua lança serpenteava no ar como uma víbora, perfurando gargantas e cortando espinhos a cada golpe. Foi a maneira mais humana que Leonel conseguiu pensar para acabar com suas vidas. Algo sobre empunhar uma lança parecia diferente de sua vara. Leonel havia escolhido a vara devido à sua falta de experiência em batalha. Ele pensou que teria mais facilidade com uma arma de longo alcance. No entanto, com a lança, apesar de ser óbvio que ele não tinha nenhuma experiência real com ela, ele se sentia livre. Algo dentro de seu corpo estava agitado, acordando de um sono como se estivesse esperando por este momento. Leonel Morales? Força, 0,85. Velocidade, 0,80, mais 0,1. Agilidade, 0,99, mais 0,1. Anulado. Coordenação, 1,10. Vigor, 0,99, mais 0,05. Anulado. Reações, 1,10. Espírito, 0,40. Mais do remédio escondido dentro do corpo de Leonel se difundiu, aumentando sua força e velocidade em 0,05. Ele sentiu o sangue ferver, mas não era cansaço. Foi emoção. Leonel esqueceu seu ódio pela morte por matar. A coordenação desajeitada em seu braço se estabilizou. Como uma criança aprendendo a andar, sua lança tornou-se menos dependente de sua agilidade e mais de sua habilidade. Ele parecia estar caminhando pela batalha, avançando 5 metros a cada passo, uma faixa de corpos sendo deixada em seu rastro. Os franceses se sentiram entorpecidos. Era este o poder que Deus poderia conceder a um homem? A lança de Leonel quase parecia um chicote preto, enrolando-se e curvando-se em volta das defesas e voltando com velocidade supersônica. Ele podia sentir a presença dela se aproximando, mas também mais fraca ao mesmo tempo. Aina já estava no fim de sua corda. Leonel não sabia o que havia acontecido com ela, mas sabia que tinha que tirá-la daqui. Aina! Leonel rugiu, cortando outro inglês. Por melhor que se sentisse, Leonel sabia que havia um limite para sua força. Sua resistência não era ilimitada. Apenas caminhar esses 50 metros através de uma faixa de ingleses começou a atingir sua resistência de 0,99. Quaisquer fenômenos estranhos que estivessem acontecendo com seu sangue comiam sua resistência muito mais rápido do que antes. Leonel desconfiava que o que ele estava vivendo agora, Aina estava experimentando 10 vezes mais rápido. Leonel cerrou os dentes, avançando com uma velocidade ainda maior. Ele começou a confiar fortemente em sua habilidade, lendo quem tinha a habilidade mais fraca, cortando-os e usando a lacuna que seu corpo formou para passar. Aina! Leonel mal conseguia vê-la através do mar de corpos. Sua respiração pairava tão pesadamente em seus lábios que uma névoa densa se formava sempre que ela exalava. Não estava frio o suficiente para o ar condensar assim, apenas que tipo de calor Aina estava experimentando. No passado, dificilmente uma partícula de sangue a tocou, mas agora ela estava completamente encharcada. Leonel percebeu que não era o sangue dela. Na verdade, ela parecia estar completamente ilesa, mas seu estado atual ainda enviava ondas em seu coração. O que há de errado com ela? Mate-a! Por nossos irmãos caídos! Pelos nossos irmãos caídos! Os olhares dos ingleses quase brilhavam vermelhos sob seus capacetes. Eles não viam Aina como uma árbitra de Deus. Para eles, ela era um demônio. Um terrível demônio desceu às suas terras. A essa altura, sua determinação em derrubar a França aumentou vários níveis. Era seu dever como homens tementes a Deus expulsar esses adoradores do diabo de suas terras. Pelos nossos irmãos. Pelas nossas famílias. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Os ingleses cavaram fundo, jogando suas vidas sob o machado de Aina apenas para permitir que aqueles atrás deles chegassem mais perto. Leonel não conseguia encontrar dentro de si para odiá-los. Mesmo que eles atacassem a única mulher que já havia tocado seu coração, ele percebeu agora o quão certo ele estava em não matá-los com raiva. Eram homens que mereciam seu respeito. Mesmo diante de um poder muito maior que o seu, eles colocaram tudo o que tinham em risco. Esta era a força da raça humana. Um povo que lutou para sobreviver mesmo nas situações mais terríveis. Foi por essa razão que as ações do imperador Gervais Fawkes foram tão repreensíveis. Permitir que a vida de bilhões seja extinta apenas para manter o controle. Apenas esse tipo de pessoa merecia sua raiva. Para os homens antes dele agora, eles só mereciam sua consideração. A mente de Leonel se acalmou em outro nível. Naquele momento ele percebeu que a raiva não era o que o alimentava. Na verdade, isso o impediu. O respeito sincero que Leonel sentia o trouxe de volta. O desafio diante dele não era diferente de um jogo de futebol ou de um exame, não porque ele achasse a vida desses homens trivial, mas porque ele sempre levará até as tarefas mais simples com a maior seriedade. Assumir o peso da vida desses homens em sua consciência não foi diferente. Uma aura natural irrompeu de seu corpo, cobrindo o campo de batalha com uma presença sufocante. Venha, vou colocar você para descansar sob uma lâmina que reconhece sua determinação. Descida dimensional capítulo 29. A lança de Leonel tornou-se mais rápida. Quanto mais clara sua mente se tornava, mais nítida sua habilidade brilhava. Uma mente calculista não precisava confiar na emoção. Talvez fosse irônico que um homem inerentemente emocional como Leonel de repente se tornasse exatamente o oposto. Mas era uma ironia que Leonel não pensava. Call of the Wind, uma técnica destinada a arremessar, subconscientemente moldou-se em sua lança. Sua mente podia ver como funcionava, formando dezenas de cálculos por segundo. Ele mudou sua base, adicionando um poder antes impossível aos seus golpes.
Só agora Leonel finalmente fez uso de seu poderoso espírito. Até agora, ele o havia usado tolamente apenas para alimentar sua visão interna. Mesmo quando ele ativou sua força, ele a concentrou em sua mente, melhorando muito sua coordenação e reações. Mas agora, uma luz pálida cobria sua lança. Não estendeu sua lâmina nem perto do alcance do espírito do machado de Aina, provavelmente porque estava sendo manejado por meio de uma técnica grosseiramente formada que Leonel ainda estava se ajustando até aquele momento. Mas seu poder era inegável. Leonel rompeu a última linha de ingleses, sua armadura flexível e suor emaranhados em sangue que não era o seu. Aina, tendo rompido apenas um lado do cerco, Aina ainda tinha inimigos se aproximando de pelo menos 3 lados. No entanto, tudo que Leonel recebeu em troca foi um machado em chamas. Ele nunca havia prestado muita atenção ao machado de Aina antes. Talvez fosse a típica visão seletiva de um adolescente. Mas vendo de perto, só poderia ser descrito como uma bela arma. Tinha um cabo de mais de 1,5 metro de comprimento, com uma espessura tão robusta que as pequenas mãos de Aina não conseguiam envolvê-lo completamente. O cabo era de um vermelho brilhante. Veias de ouro e prata corriam por ela, pulsando com uma luz rubi quase como se respirassem. A lâmina de 2 cabeças era obscenamente grande, até um pouco mais longa em diâmetro de uma lâmina para a outra. As próprias cabeças brilhavam com uma bela prata que agora estava coberta de sangue. Mas as bordas de suas lâminas eram de um tom de vermelho ainda mais profundo do que o cabo. Como ele pensou antes, era uma bela arma. Mas talvez fosse menos quando estava vindo para sua própria cabeça. Leonel sabia que a força de Aina era demais para enfrentar de frente. Mesmo com a resistência dela quase chegando a 0, ainda era mais de 1,00, muito mais do que a dele. Além disso, ele não conseguia ver o grau da arma de Aina, tendo certeza de que cortaria sua lança como se fosse madeira podre. Sem hesitar, Leonel se abaixou. A agilidade de Aina combinava com a dele neste estado, mas estava claro que ela estava comprometida. Sua velocidade de ataque não era tão rápida quanto antes. No momento em que o machado passou por cima de sua cabeça, Leonel saltou de volta, usando a parte plana da lâmina de sua lança para bater nas costas da mão de Aina com alguma força. Foi preciso mais determinação para fazer isso do que ele pensava. A ideia de prejudicar seu pequeno corpo o deixou doente. Mas ele não tinha escolha. Leonel envolveu o lado esquerdo de Aina, mesmo quando seu machado vacilou em suas mãos. Ele expandiu seu escudo para pouco mais de 2 metros de diâmetro, bloqueando os ataques nas costas dela. Aina parecia finalmente sentir a presença de Leonel. Uma luta iluminou seus olhos como se ela estivesse tentando decidir se deveria ou não cortá-lo onde ele estava. A verdade é que ela realmente poderia, se quisesse. Seu peito estava completamente aberto para ela depois que ele envolveu sua esquerda com seu escudo. Ela não precisava de seu machado. Apenas uma palma em seu peito mataria com seu nível de força. Desculpe. O olhar de Aina vacilava de cansaço, a bochecha caindo no peito de Leonel. Os olhos de Leonel piscaram. Ele podia sentir o calor escaldante de seu corpo mesmo através de sua armadura flexível. Pare ele. Não a deixe escapar. Leonel suspirou. Ele prendeu o enorme escudo nas costas, puxando Aina com o braço esquerdo no peito. Ela mesma era leve como uma pena, mas o machado que ela se recusava a largar mesmo inconsciente era uma história completamente diferente. Só ela pesava mais de 200 libras, e Leonel sentiu vagamente Aina abaixando seu peso antes de desmaiar. Apesar da situação, Leonel sorriu sem querer e até se sentiu um pouco atrapalhado. O que eu estou pensando? Ela está com febre alta e você está no meio de um exército que não quer nada além de matá-la. Junte-se. Tomando uma decisão, Leonel não escolheu concorrer. Seu escudo nas costas, Aina em um braço, sua lança no outro, ele se manteve alto. Se você quiser vir, pode vir. Vou levar o máximo que você puder dar, mas não vou deixá-la morrer aqui. Recuperando a calma, a aura imponente de Leonel voltou a brilhar. Por mais perigosa que Aina fosse, isso era algo que ela não tinha. Leonel quis dizer suas palavras. Fugir não adiantaria nada e ele só acabaria implicando os franceses. Embora os ingleses tivessem recuado, eles ainda tinham mais de 15 mil de seu número original. Se eles se reunissem, ainda poderiam esmagar os menos de 1.000 franceses restantes. Restava apenas uma opção. Leonel teve que impor sua vontade. Ele tinha que parecer invencível. Ele teve que esmagar a determinação deles até que nada restasse. Essa mesma resolução que ele respeitava de todo o coração. Descida dimensional capítulo 30. Leonel perdeu a noção do tempo. O sol provavelmente nasceu e se pôs pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes? Ele não tinha certeza. Ele não sabia de onde tirou a força. A verdade é que esse tipo de tempo não passava. Mesmo que o próprio Leonel estivesse ultrapassando os limites de um humano, lutar por 3 dias sem descanso estava além dele. Mesmo quando ele ficava acordado por tanto tempo no Templo Maia, passava a maior parte do tempo se esgueirando e evitando grandes grupos de espanhóis. Ainda assim, sua ilusão do sol nascendo e se pondo não estava completamente desligada. Quando Leonel lentamente arrastou seu corpo espancado e esfarrapado para fora, com a lança em uma das mãos e Aina na outra, o sol já havia se posto e os sinais da aurora começaram a aparecer. A lança de Leonel e o machado de guerra de Aina arrastavam-se pelo chão, deixando marcas profundas na terra seca. Ele não tinha ideia de como Aina conseguiu se agarrar àquela coisa enorme enquanto se aconchegava como um gatinho, mas a realidade estava bem diante dele. Como acabei gostando de uma mulher tão louca. Leonel olhou para Aina que tinha a cabeça enterrada em seu peito.
Seu braço direito estava preso contra o corpo dele, mas o esquerdo arrastava o machado em um ângulo estranho. Leonel estava preocupado que seu braço frágil quebrasse, mas ela lutava com muita força toda vez que ele tentava ajustá-la. Pelo lado positivo, a temperatura de Aina diminuiu constantemente. Pelo menos ela não estava mais repreendendo ao toque. Leonel olhou para cima para encontrar o general Frank parado diante dele com uma expressão de medo em seus olhos. Parecia que ele não ousara recuar sem a intervenção de Leonel. Eles não vão atacar de novo. Leonel começou com uma voz tão rouca que mal a reconhecia como a sua. Podemos ir para Orleans em 48 horas. Preciso descansar. Não me perturbe. O general assentiu profusamente e ainda conduziu Leonel à sua tenda pessoal. Leonel fez uma pausa antes de entrar na tenda. Mande 2 ou 3 de suas mulheres de conforto aqui. O general ficou sem palavras por um momento, mas não ousou expressar as perguntas em sua mente. Na verdade, ele até conduziu 2 de seus favoritos e os enviou para a tenda sem a menor reserva. Quando as 2 francesas entraram, elas carregavam um leve rubor em seus rostos. Em comparação com as menos desejadas mulheres de conforto, essas 2 pareciam ter acabado de sair de um salão. Suas roupas eram simples e baratas, mas limpas. Além disso, sua beleza era atraente. Era óbvio que elas poderiam passar por mulheres nobres se seu nascimento não fosse tão infelizmente baixo. Quando viram a definição ondulante nas costas nuas de Leonel, o rubor aumentou. Eles pareciam não notar a sujeira, fuligem e sangue que o cobria. Eles estavam acostumados a lidar com a falta de higiene dos soldados. Comparado a eles, Leonel era um anjo. Você está aqui. Leonel voltou-se e assentiu. Por favor, ajude-a a limpar e colocá-la para descansar. Vou esperar lá fora. Depois de dizer essas palavras, Leonel ignorou os olhares confusos das 2 mulheres e saiu da tenda. Pense bem. Você já ouviu um homem de Deus pedindo uma prostituta tão abertamente? Talvez eles realmente sejam o diabo como Eng. As palavras congelaram quando Leonel saiu com o peito nu. Eles estremeceram de medo, pensando que seriam punidos. Mas Leonel simplesmente ficou parado, os braços cruzados e a respiração regular. Ele sentiu que poderia desmaiar a qualquer momento, mas ele se manteve firme. Agora, ele se sentia melhor do que há muito tempo. Talvez melhor do que em toda a sua vida. Foi uma sensação estranha. Ele não gostava de matar. E hoje ele matou mais pessoas do que no Templo Maia. Mas seu coração era leve como uma pena. Havia muitas questões complicadas de moralidade diante dele. Se ele merecia estar em um campo de batalha de mortais mesmo quando ele era efetivamente um deus entre eles. Se seus motivos para matá-los eram melhores do que os motivos deles para quererem matá-lo. Mesmo se a vida singular de Aina valesse tanto quanto a de todos eles. No entanto, talvez pela juventude, Leonel tinha uma resposta muito jovem para tudo. Encontrar a resposta para todas essas perguntas era impossível. Muitas coisas eram relativas. Muitos resultados eram desconhecidos. Contanto que ele pudesse proteger seu próprio código, manter sua própria consciência. Ele estava bem com isso. Se chegasse um dia em que alguém desejasse vingança por suas ações, ele o receberia. Depois de um período de tempo desconhecido, as 2 mulheres saíram da tenda. A jovem senhora foi limpa e agora está descansando o jovem nobre. Você pode entrar agora. Também colocamos uma banheira de água para aquecer sob o fogo para você, jovem nobre. Esperamos que nossos serviços o tenham agradado. Você tem muita sorte, jovem nobre. As mulheres disseram com uma risada leve. Leonel agradeceu, sem saber o que os 2 queriam dizer com isso, enquanto as 2 consoladoras se curvavam. Depois que Leonel entrou, as 2 mulheres foram cercadas. Quando ouviram o propósito para o qual as 2 mulheres foram chamadas, seus rostos só podiam queimar de vergonha. Eles tinham certeza de que Leonel os ouvirá, mas não se deu ao trabalho de lidar com eles. Dito isso, o Leonel que eles tanto temiam estava perturbado além da crença no momento. As 2 mulheres realmente fizeram o que Leonel pediu. Na verdade, eles foram além, até mesmo envolvendo alguns dos ferimentos de Aina. Perto do final de sua batalha, ela não conseguiu permanecer completamente ilesa. A questão é que eles colocaram as bandagens e não fizeram nada para colocar as roupas de Aina de volta. Por sorte, a parte inferior de Aina estava coberta por um cobertor de pele de urso, mas a parte superior não passava de bandagens. Sem sua cobertura normal, seu peito era muito mais proeminente. Os bens de Aina não eram exatamente descomunais, mas Leonel tinha certeza de que sua mão, mesmo com seu tamanho, não tinha capacidade de agarrá-la plenamente. As partes importantes ainda estavam cobertas, mas ainda era muito estimulante para um jovem que nunca tinha visto essas coisas antes. A pornografia era muito regulamentada, e Leonel nunca tinha ido a uma praia antes de considerar como essas coisas eram raras nesta época. Onde ele teria visto essas coisas? Ele sempre rejeitou James quando tentou incitá-lo a ir ver o time de natação feminino, temendo que Aina ficasse enojada com suas ações. Leonel rapidamente cobriu os olhos. Eu não vi nada, eu não vi nada. Leonel correu para o lado de Aina, remexendo um pouco e finalmente puxando o cobertor para cobri-la completamente. Só então ele suspirou aliviado, perdendo a leve curva no lábio de Aina. Depois que Leonel acalmou seu coração palpitante e mudou a incômoda rigidez em suas calças, ele encontrou o grande balde de água que as 2 mulheres de conforto haviam colocado sobre o fogo. Sentindo que estava quente o suficiente, ele usou o que restava de sua força para arrastá-lo até a banheira de madeira do general e despejá-lo. Ele mal havia entrado e começado a se esfregar quando seu cansaço o atingiu como um veículo em alta velocidade. Mesmo ele não tinha certeza de quando, mas sua consciência caiu em uma escuridão profunda. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel.
Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.